Quem puder, feche os olhos e vamos levando nosso pensamento ao plano maior, pedindo que Deus Boa noite. Se faça presente entre nós, acalmando o coração de cada um, acalmando os pensamentos, tirando toda a preocupação e deixando, abrindo espaço para o conhecimento. Que cada um tenha melhor o entendimento dos ensinamentos e que fique os ensinamentos de hoje no coração de cada um. E que agradecemos a presença dos bons espíritos em cada canto, que cada um esteja agora. Sinta-se acompanhado por um movimento de luz, um movimento para o bem. Sintam-se bem amparados e acompanhados. E que a gente aproveite ao máximo o que será exposto hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós estamos no capítulo 3. Tudo que é 3 hoje. É o tríplice aspecto do Espiritismo. No prólogo de O que é o Espiritismo, Allan Kardec define o Espiritismo como sendo uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. Em outra passagem, ainda na obra citada, o codificador acrescenta: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Pode-se observar do pensamento do codificador que o Espiritismo reveste-se de 3 aspectos distintos, mas complementares. A. Ciência experimental. B. Doutrina filosófica. C. As consequências morais decorrentes das 2 anteriores. Emmanuel, em O Consolador, diz: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Em outra mensagem mediúnica, o benfeitor acrescenta: não será justo, em nosso movimento libertador da vida espiritual, prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Antes de você entrar mais a fundo um pouquinho, a gente vai comentar sobre os 3 aspectos. É só para a gente ficar gravado, né? Esses os 3 aspectos, que é a ciência, filosofia e religião, né? Para a gente ter isso em mente, que forma a doutrina espírita, né? Só a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas só para a gente ter isso em mente fixado, né? Se quiser continuar, pode continuar. Sim. Espiritismo e ciência. No aspecto científico, o Espiritismo demonstra a existência da alma e da sua imortalidade, principalmente através do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e desencarnados. Preocupa-se em estudar a intimidade do fenômeno mediúnico, suas consequências na vida das pessoas, bem como as características do ser espiritual, sua origem, sua natureza e seu destino.
O aspecto científico do espiritismo foi desenvolvido em 2 obras de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns e a Gênese. A gente pensa a ciência, é o espiritismo e a ciência, né? Então, a ciência, ela, no espiritismo, ela vai nos mostrar, trazer a exatidão das coisas, né? Como matéria, o espírito, a matéria do espírito, a comunicação, né, da gente, dos espíritos, dos encarnados, desencarnado, e a ciência vai nos trazer como que é feito isso, né? Vai nos mostrar como que é feito isso com a exatidão, né? Vai trazer para a gente a comprovação, né, das coisas dentro da ciência, né? O espiritismo, esse aspecto da ciência, ele vai nos mostrar a matéria, a comunicação, como que é feito tudo isso. A gente tem dentro da comprovação da ciência. Espiritismo e filosofia. Quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra o que são as coisas e por que são as coisas. No aspecto filosófico, o espiritismo vai preocupar-se com os problemas do homem, suas dúvidas, seus questionamentos, sua condição de ser eterno em busca da divindade, através de múltiplas existências físicas. Vai examinar os atributos da divindade, suas relações com o homem e vai apresentar um código de moral através do qual a criatura se identificará um dia com seu Criador. O aspecto filosófico se encontra enfocado no Livro dos Espíritos. Aí a gente vê a filosofia, né, o espiritismo e a filosofia. E a filosofia é o amor ao saber, né? Então, a gente pensando como espírito eterno que somos, né, o quanto nessa eternidade a gente tem porquês, né? E aí a filosofia vem nos trazer a resposta, né, dos porquês das coisas, com o estudo, né, filosófico, ela vai nos dando as razões pelas quais as coisas acontecem, né? Então esse é o papel da filosofia dentro do espiritismo, né? Ele vai nos trazendo as razões das coisas. Então, imaginando que a gente, espírito eterno que somos, o quanto de coisas que a gente tem, né? De questões que a gente tem, e a filosofia vai nos dando essa razão, né? Vai trazendo as respostas que a gente precisa. Espiritismo e religião. Ao ser indagado quanto ao aspecto religião do espiritismo, o médium Francisco Cândido Xavier assim se manifestou em entrevistas. Poderíamos figurar, por exemplo, a ciência como sendo a verdade, a religião como sendo a vida e a filosofia, como sendo a vida, e a filosofia como sendo a indagação da criatura humana entre a verdade e a vida. Todos os 3 aspectos são muito importantes, porque a filosofia estuda sempre, a ciência descobre sempre, mas a vida atua sempre. Todos esses aspectos são essenciais, mas a religião é sempre a mais importante, porque a verdade é uma luz que a todos chegaremos. A indagação é um processo de que todos participamos, mas a vida não deve ser sacrificada, nunca, e a religião assegura a vida, assegurando a ordem da vida. Como religião, o espiritismo preocupa-se com as consequências morais do ensino científico-filosófico, buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem. No entanto, não se trata o espiritismo de uma religião constituída, tradicional, estruturada através de rituais, sacramentos,
dogmas e classes sacerdotais, mas sim uma religião no sentido etimológico do termo como religare, ou seja, elemento de ligação da criatura com o Criador. Religião como atitude de vida, como modo de proceder, buscando uma identificação com Deus, não através de atitudes exteriores, artificiais, mecanizadas, mas através de uma vida reta, digna e fraterna. O Espiritismo não se constitui de uma religião a mais, visto que não tem cultos instituídos, nem imagens, nem rituais, nem mitos, nem crendices, nem tampouco sacerdotes remunerados. Podemos, porém, considerá-los em seu aspecto religioso quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo-os em direção ao Criador, através da vivência dos ensinamentos morais do Cristo. E no seu aspecto religioso que repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. O aspecto religioso foi desenvolvido por Kardec nas obras O Evangelho segundo o Espiritismo e O Céu e Inferno. Agora a gente fala um pouquinho viu um pouquinho da religião, né? O espiritismo e a religião. E essa religião que a gente vamos colocar não é aquela religião que, como o espiritismo, ele não tem esses rituais, porque às vezes a gente confunde, a gente já confundiu muito tempo a religião como até adoração, né? A gente adorou, ou algum tempo atrás, uma criação do Criador, né? Muitas das vezes a gente não tem, né, essa religião que o Espiritismo traz, é esse religarem, né? Um plano maior, um plano mais alto, religar-se com Deus, tentar entender a longa compreensão do que é Deus, né? Mas essa religião é essa religação entre nós e um plano maior, né? E não dessa outra, e isso a gente já fez por tempos, né? Essa religião de que a gente às vezes se liga a algo que é uma criação de Deus. A gente passa a adorar uma criação de Deus, quanto não pior, a gente às vezes passa a adorar uma cocriação, né? Uma criação do homem, achando que está indo em direção a Deus, né? E a religião dentro do Espiritismo, o Espiritismo traz para a gente essa conexão, essa religação com o plano maior, né? Então, a gente falou um pouquinho desse aspecto, né, entre ciência, filosofia e a religião, que a gente vê que uma complementa a outra. Se a gente pensar se a gente, como foi comentado, pensar como espíritos eternos, a gente pensa numa ciência que está o tempo inteiro se renovando, simplificando muitas coisas para a gente, né? E se renovando sempre. A gente tem uma filosofia que vai trazendo ao longo do tempo coisas que a gente fez que hoje já não é mais necessário fazer, né? Ela vai nos dando a razão das coisas. E a gente tem a religião o tempo inteiro nos chamando para essa conexão com o mais alto. Então, se a gente juntar tudo isso, a gente tem o quê? O Espiritismo, né? Então, o Espiritismo, ele vai nos trazendo essa renovação o tempo inteiro, né? Então, a gente falando aí essa base que já foi comentado aula anterior dos livros, a gente vê que tudo cronometrado, certinho, tudo encaixado, cada livro vai nos trazer essa compreensão, né? E aí depois cada um pegar o seu livro e depois dar uma olhadinha. Então, é só para a gente entender o que é o Espiritismo. Então, se não tiver a renovação, não tiver a comprovação da ciência, se a gente não tem a razão da filosofia e a gente não tem
essa religação com o plano maior, isso é espiritismo. Fora disso, não é espiritismo. Por isso que o espiritismo ele traz essa renovação o tempo inteiro para a gente, né? Como espíritos eternos que somos, temos que nos renovar o tempo inteiro. Então, apoiado na filosofia, ciência e religião, essa renovação constante, a nossa evolução é a nossa revolução. Então, aí a gente tem o espiritismo, né? Esse era a liçãozinha de hoje foi bem curtinha, mas isso é base para que a gente também vai se aprofundando mais para frente, tem os outros assuntos mais aprofundados. Então, isso é uma base para a gente ter, para lá na frente a gente tem esse comentário, e essa lição vai nos dar base lá na frente. Hoje é curta, mas isso é o que, né? É o espiritismo. Se a Sônia quiser colocar mais alguma coisa. Não, eu acho que está bem claro, está bem certo. Nós não temos dogmas, nós não temos um líder, né? Não temos. Nosso líder é Deus, né? Isso não é dado a uma pessoa, não há uma posição, não existe no espiritismo alguém que seja melhor que o outro, né? Mais líder. Todos nós podemos nos instruir, podemos chegar onde chegar. Não existe, por exemplo, um pastor, um papa, alguém que toma conta, né? Não é dado isso. Então, isso é dado a todos, né? O que é dito aqui é dito na França, é dito em Portugal. As leis são únicas para todos. Não precisamos de um líder. Nosso líder é Jesus, nosso líder é Deus, né? Nós não temos misticismos, nada. Não temos crendices, não temos rituais, nada, né? A gente precisa ter fé e raciocinada, né? A fé é bem raciocinada. Temos que entender o que estamos fazendo. Não adianta eu falar eu sou espírita porque minha tia é, porque minha avó é, porque meu irmão falou. Há a necessidade do entendimento das coisas, das leis de Deus. Tá? É essa a grande verdade do espiritismo, é o entendimento, né, das coisas, do que precisamos para poder chegar até lá. E lembrando sempre que estamos em experiência aqui. E não a experiência vai ser lá. Aqui é somente uma escola, onde temos muito que aprender, né? E devagar, porque a natureza não dá saltos. Aonde devemos ser complacentes até conosco mesmo, porque não aprendemos assim rápido, né? Temos que nos esforçar. Porém, a coisa é lenta, né? A fruta não cai do pé se não tiver madura. Se você arrancar uma fruta verde, ela não vai ter o mesmo sabor. É esse o entendimento todos que nós temos que ter disso tudo que foi dito hoje, né? Do religar. Com quem é que nós vamos religar? Eu acho que é isso. Se quiserem colocar aí, se ficou alguma dúvida que a gente possa esclarecer, se a gente não conseguir, eu e o Gleidson vamos procurar aí, onde é que está a resposta. A gente tem mais 10 minutinhos para fazer suas perguntas, fazer um encerramentozinho. Certo. Posso levantar a mão? Pode falar. A mão e a voz. Então, é meio difícil, né? Muitas vezes para nós que acabamos vindo de um berço católico, né? Que afinal de contas, eu acredito que não só eu, né? Como todos nós, a maioria, né? né? Partimos do princípio, né? Os nossos pais nos apresentaram a religiosidade através, sei lá, vamos pôr assim, uns do catolicismo, outros do evangélico, né? Mas eles nos apresentaram uma religião, né? Provavelmente a religião que eles professavam, né? E a gente depois, através do nosso discernimento, a gente acaba escolhendo
se a gente quer continuar, ir para A, para B, para C. O importante é você ter uma religião, o importante é você ter um entendimento de que existe algo superior, né? Seja Buda, seja, né, Jesus, né? O importante, eu acho que é você saber direcionar a sua fé, né? Então, é muitas vezes difícil, né, da pessoa simplesmente falar, tá bom, ele entende assim, né? Você teve a sua vida toda, né? Vai na igreja. Então, na igreja tem lá São João, tem São Pedro, São Sebastião, São Judas, né? E aí fala assim, tá, mas agora eu não vou mais olhar para aquela imagem, eu vou olhar direto para Deus, mas eu não conheço Deus, eu conheço aquela imagem, né? Então, assim, essa transposição, né, de você não ter dogmas, não ter imagens, não ter rituais, né? Porque a missa nada mais que é um ritual, né? Onde você, né, tem o padre lá que faz a Eucaristia, faz, né? Tem o segmento da missa, né? Então, é difícil, né, de você fazer essa transposição. Mas, assim, aos pouquinhos, como a senhora falou mesmo, né, o importante é que a gente vá aprendendo aos pouquinhos, que a gente vá estudando aos pouquinhos e vá entendendo, né, de que, primeiro, que a gente não precisa de interlocutor para nos ligarmos ao Pai. É somente Não. a gente firmar o pensamento que ele sempre vai estar nos escutando, né? Agora, aquilo que nós pedimos para ele, isso daí vai depender do nosso merecimento e do plano Sim. encarnatório de cada um, né? Carlos, Mas, o que quis dizer com o Espiritismo é que a gente não precisa de imagens, né? Nada contra os santos. Os santos são espíritos elevadíssimos. Olha Santo Agostinho dentro disso tudo, quanta mensagem Santo Agostinho nos traz dentro do Evangelho, né? E é Santo Agostinho, é um santo dentro da Igreja Católica, como tantos outros. Então, foi uma denominação que foi dada a ele e que ele está dentro da Igreja Católica. Isso não desmerece de maneira nenhuma qualquer santo que estiver dentro da religião católica. Qualquer um. É um espírito elevado, é alguém que fez algo de bom. Como nós vamos também um dia, se Deus quiser, sermos espíritos elevados. Não vamos ter o dogma de santo, mas vamos nos elevar a cada dia que passa. Então, isso não quer dizer nada. O que o Espiritismo ensina é que nós não precisamos de imagem, de ritual para nos religar. Nós estamos, por todos os instantes, em todo momento, juntos com espíritos superiores junto conosco. O tempo todo. Espíritos que nos são simpáticos, como estamos de outros também, de acordo com o nosso pensamento. Podemos estar em frente, na igreja, em frente a um santo e estar com o pensamento muito mal. Como podemos estar sentados numa praia e ligados a espíritos maravilhosos. Entendeu? Então, tudo vai depender do que você pensa e do que você age. Então, o Espiritismo vem do cristianismo, não tem como. É de lá. Então, você veja bem que nas lições passadas foi dito, Jesus não veio destruir essa lei em momento algum. Ele veio complementar a lei e não destruir. Não é essa a intenção. Então, nós não somos inimigos dos evangélicos, nós não somos inimigos dos católicos, nós não somos inimigos de religião alguma. É assim, nós raciocinamos, como disse a lição de hoje, filosofia e ciência, né? É disso que a gente precisa, de algo que fala realmente. Não é a fé sem ser raciocinada. Não vamos acreditar porque alguém falou. Nós vamos acreditar porque nós acreditamos, porque é algo palpável. Não é visível? Para alguns, não. Para outros, sim. Não é visível, mas nós acreditamos. Nós sabemos que é isso que está ali. Então, qual é? É a moral, né? É a moral que nós temos que ter elevada, de bons sentimentos, o perdoar, o fazer o bem, né? A caridade, praticar uma série de coisas que, com o passar do tempo, devagarinho, nós vamos fazendo, chegando lá. Mas, em momento algum, somos contrário a isso. De maneira nenhuma, ao contrário.
né? Agora, se você quiser aproveitar e der tempo, você pode fazer o término da sua aula. Você Oi, gosta Stephanie, Oh, de prece, né? desculpem. tem Eu tempo não sei se ainda? vai dar tempo, faltava 10 minutos aquela Tem hora que eu quatro, da Stephanie. tem 4 minutinhos agora. Então, Tá. aí, Pode aí ficar quieto. você... Pronto. Pronto. Deixa eu só Não! interromper. Eu vou só interromper um pouquinho a prece do Carlos, mas rapidinho. É importante essas outras assim, é o meu modo ignorante de falar, religião, né? Isso a gente todos nós passamos. A gente fala, sou espírita, a gente passou por uma religião antes. Isso quer dizer que a nossa construção moral e espiritual, ela vem lá do zero, né, de um espírito simples e ignorante, e vem construindo. O caminho que a gente vai passando, ele vai nos levar a Deus. Hoje a gente tem uma compreensão de um fato. O nosso irmãozinho que está lá, ele não tem uma compreensão talvez como a nossa, mas ele está fazendo o mesmo caminho que a gente Mesma fez. coisa. O mesmo Todos caminho os que a gente caminhos levarão até a ele. Deus. Então, Exatamente. assim, é essa construção que a gente tem que ter a percepção. A gente passou por esse caminho, né? Exatamente. Talvez a gente tenha um pouquinho só de compreensão maior, mas é a nossa mão agarrada a quem tem mais e agarrada a quem tem menos, Sim. né? A gente não pode largar esse pensamento de que quem está lá a gente tem que segurar e quem está acima está segurando a gente, né? Sim. Essa construção a gente passou por lá e todos passarão, né? Agora, me perdoe, Carlos, agora pode continuar. Carlos, a Minutinhos para o prece nosso da noite, encerramento. a prece do encerramento, Carlos. Não, pode fazer o Gleidson aí, ó. Beleza, tô Não, aqui. não, rapidinho, vai lá, Carlos, manda ver. Ô, dona Sônia, a senhora assim judia. Vai rápido, senão não dá tempo. Vamos. Então vamos, nas graças de Deus, agradecer imensamente por mais esses minutos que Ele nos concedeu de ensinamento, que possamos realmente sermos gratos a tudo isso que não foi colocado neste momento, não só para nós, como também para esses irmãozinhos que aqui, junto de todos nós, estão aprendendo também esses ensinamentos que servem não só para quem está encarnado, como também como ilustração para quem no mundo dos espíritos vive. Vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento a tudo isso, pedindo para que esses irmãos de boa vontade possam também ir de encontro àqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, a esses irmãozinhos que pelas ruas se encontram sem um carinho, sem um afeto, que possa a Mãe Santíssima estar ali colocando a presença de Deus Pai na vida de cada um. E nessa alegria que estamos neste momento, é que proferimos a oração que Jesus nos ensinou a nos direcionarmos a Deus Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.